Bom dia, eu sou Roger Ruivo, atleta e farmacêutico. Esse canal aqui é predominante de atletismo, mas hoje você não vai ver um vídeo de um treino meu ou de corrida. A gente vai subir o vídeo 3 da nossa série sobre o coronavírus. Hoje no nosso tópico, na nossa pauta, um assunto bem importante. O número, tudo que envolve número no Brasil. Esses números são manipulados? São reais? Então hoje o ponto de partida do nosso vídeo vai ser esse. Pelo seguinte, porque está circulando informações no Brasil, inclusive com jornalista de TV aberta, dizendo que o Brasil é o segundo maior sucesso em recuperar doentes de coronavírus no mundo. Será que essa informação procede? Então é isso que a gente vai analisar para trazer aqui para vocês nesse vídeo. Bom, para começar, para você ter a porcentagem de recuperados do coronavírus, você precisa saber quantos casos você tem de coronavírus, correto? E hoje no Brasil, nós não sabemos quantos casos nós temos de coronavírus, porque o país simplesmente não realiza o número de testes que deveria realizar. É 1,3 testes por milhão de habitantes. É um dos países que tem o maior número de casos, hoje o 12º na lista, e um dos que menos, entre todos, muitos países da América do Sul, realiza um número proporcional de testes maior que o do Brasil. Mas, de acordo com os números do Ministério da Saúde, vamos avaliar essa porcentagem de doentes recuperados no Brasil. O Brasil hoje tem 43.592 casos de Covid, segundo o Ministério da Saúde, e 24.325 casos recuperados. Indo para a continha, a gente tem aí uma porcentagem de 55% de pacientes recuperados. Mas, sempre tem o mais, como já apontou 2 estudos de pesquisadores e cientistas brasileiros, o número real de casos não é esse. Ele já ultrapassa a casa dos 300 mil. Mas, Ruivo, como eu sei que essa informação desses pesquisadores e cientistas brasileiros estão certos? Porque hoje a melhor forma que a gente tem de averiguar o real número de casos de uma grande epidemia é através da taxa de letalidade dela. E no Brasil, a gente tem esses dados já avaliados, como eu disse, pelo Grupo Nós e outros, outro grupo brasileiro que ainda deu um número ainda mais alto, mas eu vou me apegar ao estudo do Nós, que foi de segunda-feira passada, onde nós teríamos 245 mil casos, segundo o estudo. Então, para a gente avaliar o número de casos em cima da letalidade, que é o número que vai ser mais fidedigno, mais próximo da situação real, a gente pega o número que a gente tem de casos, como eu disse, 43.592 casos até essa manhã, e o número de óbitos, 2.769. E fazendo a continha, a gente chega a uma mortalidade de 6,35%. E a gente sabe que a mortalidade, de acordo com diversos estudos já publicados em várias revistas, artigos científicos, grandes meios de comunicação aí de massa, apontam para uma mortalidade em torno de 1%. Então a conta é bem básica e simples. 1 para 6 a gente tem uma diferença de 5. Então, esse estudo, de acordo com pesquisadores brasileiros, é totalmente correto, porque aí a gente teria que multiplicar esse número de casos por 6, o que nos levaria a um número aí de algo em torno de 275 mil casos. Então, diante desse número real, a gente vai voltar para a conta de porcentagem do início do vídeo para estimar o número real de qual é a porcentagem de recuperação de infectados aqui no Brasil. Então, em vez de 43 mil, a gente vai colocar
275 mil nessa conta e fazer a porcentagem em cima dos 24 mil recuperados. E o número que a gente vai ter é 8,8%. Percebeu a diferença? 55 para 8%. É enorme. Então, a gente chega à conclusão de que não, o Brasil não é o segundo país em sucesso em caso de recuperados. O problema é que a gente não tem as notificações dos casos, porque simplesmente nós não sabemos onde o vírus está, porque os testes não são realizados. Então, a partir do momento que você vê um jornalista falando isso em TV aberta, foi o Cabrini do SBT, é uma situação bem complicada, porque a gente está falando de um veículo de comunicação aberto, de um jornalista que não buscou as informações corretas para colocar uma informação que vai atingir boa parte da população. Então a situação é bem delicada. Esse é o primeiro exemplo que a gente usa. No segundo exemplo, no dia 1º de abril, o The Lancet, uma das revistas científicas aí mais conceituadas do mundo, publicou um estudo bem interessante sobre todas as taxas que envolvem mortalidade do Covid, tendo como base a cidade de Wuhan, que é onde a gente já teve o desfecho, do caso de coronavírus. É o marco zero, é onde iniciou a epidemia, que depois se tornaria pandemia. E nesse estudo, eles falavam justamente sobre o lapso de tempo entre a recuperação e o óbito de um paciente a partir do momento que ele pega o Covid-19, o coronavírus. E esse tempo é o seguinte: a pessoa que vai a óbito leva em média 17,8 dias. E a pessoa para se recuperar leva em média 24,7 dias. E esse estudo, ele se aproxima muito do real. Vou colocar até uma frase aqui que o Dr. Dario Garcia usou no blog dele, bem interessante. Que esse número faz o quê? Faz que a gente elimine aqueles viés de falsas conclusões, por a gente ter o estudo em um local onde já se encerrou o primeiro ciclo de uma epidemia, que no caso é Wuhan, na China, e ao mesmo tempo faz esse estudo ser muito preciso. Então, esse número de 17,8 para óbito e 24,7 para cura é muito real, é muito próximo do que acontece no mundo. Aí eu chego onde eu queria. Hoje é dia 22 de abril. Se a gente considerar que se leva 24,7 dias para você recuperar um paciente de Covid, e o legal é que eu avaliei essa informação com alguns amigos que teve Covid, e ficou bem próximo os que se recuperaram, em torno de 23, 24 dias, a conta bateu muito próxima, teve um que falou que se recuperou com 20 dias, então o número ficou bem próximo. Então, a gente precisa descartar ainda 5 dias, que é o tempo que se leva para aparecer os primeiros sintomas, Então a gente ficaria a 19,7 dias, certo? Logo, a conta é simples. Uma vez que... Deixa eu não me perder nas minhas anotações aqui. 20 dias atrás, 19,7, vamos arredondar para 20. Se aproxima mais aí do 20. 20 dias atrás, o número de casos de Covid no Brasil era 8.066 casos. Aí vem a pergunta: como a gente tem 24 mil recuperados, em torno, cerca de 24 mil, se há 20 dias atrás a gente tinha apenas 8.066 casos? Mais uma vez, a conta é simples. Ou não existe notificação dos casos, ou no Brasil, milagrosamente, as pessoas se recuperam em menos de 20 dias. Elas levam 1 ou 2 semanas para se recuperar. Eu vou ficar com a primeira, que cientificamente é comprovada, que o tempo, a janela entre óbito e recuperação varia entre 18 e 25 dias. Então, a gente, na verdade, não tínhamos, há 20 dias atrás, 8 mil casos. A gente tinha um número muito maior.
Porque é impossível a gente ter 8 mil casos naquela época e a gente ter hoje 24 mil recuperadas. É uma conta bem simples que não fecha. Dá para entender onde eu quero chegar? Então, o número de casos lá atrás já era muito maior do que se mostrava, né? E aí a gente chega no segundo ponto que eu queria tocar. A gente testa 1,3 por milhão de habitantes. Então, já disse aqui no vídeo que é um dos menores números entre todos os países, até países que têm número de casos muito menor. E para esse número não ser tendencioso, a gente avalia por milhão de habitantes, justamente para você poder traçar um comparativo que seja real, que seja ok. A gente, com esse número, já estamos vendo no Nordeste, no Norte, alguns sistemas de saúde que entrou em colapso, ou muito próximo de entrar, com em torno de 90% dos seus leitos ocupados de UTI. Então a situação já se mostra crítica. Do dia 2 ao dia 22, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente tem 35 mil novos casos. Um número bem grande, né, que apenas se acumulou nos últimos 20 dias, 35 mil novos casos. E qual que é a perspectiva? O que a gente vê com isso? A gente vê um número que vai levar agora provavelmente menos de 20 dias para dobrar, o que vai continuar sobrecarregando o sistema de saúde. E nós começamos a ver o reflexo disso, infelizmente. A mídia já está começando a mostrar, mídia de massa especializada, portais maiores aqui no Brasil, pessoas sendo enterradas em cova rasa, caixão alinhado um do lado do outro, cemitérios fazendo gavetas, milhares de gavetas. Mas espera aí, por que esse número não é tão grande? Por que a gente precisa fazer isso então? Tá certo isso? Não, não tá certo. A gente começa a ver que todo mundo está tendo noção do que começa a acontecer. Na verdade, nós já vimos isso em outros países. Mas agora nós estamos vendo na prática aqui no Brasil. E se as medidas forem afrouxadas, as coisas vão piorar. Vão piorar muito. Então o que a gente está vendo no Norte e no Nordeste vai começar a acontecer em outros estados. O Átila, né, que é um dos maiores especialistas desse assunto no momento aí, ele cita isso, que a gente sempre tem que avaliar estado por estado para ter uma noção real. Justamente por esse número proporcional, né, de leitos de UTI, que é bem diferente de um estado para o outro. Então, a partir do momento que a gente sabe que esses casos vão dobrar nos próximos dias, e a gente já está meio que entrando no limite, é porque a situação vai ficar mais grave. Aí a gente volta aos testes. É a recomendação da OMS. O que a gente pode fazer para minimizar o impacto, para conseguir controlar? É o distanciamento social, é avaliar aonde está o vírus através do número de teste. Distanciamento social é algo que nós podemos fazer. Muitas pessoas estão fazendo, outras não. Tem estados querendo afrouxar essas medidas, o que não é o caminho. Porque, de novo, a gente está vendo o reflexo de hoje das medidas que nós tomamos lá atrás. Tem um lapso de tempo para a gente encerrar o ciclo dessa doença, né? Que é os 18 aos 25 dias. Então, se a gente afrouxar hoje, a gente pode ter uma segunda onda ainda maior e aí sim complicar a situação ainda mais. A gente precisa ter consciência de que nós precisamos fazer o distanciamento social, porque os testes e as medidas, né, que precisam ser tomadas não está sendo realizada pelos nossos governantes. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eles não têm a capacidade de realizar testes. Existem diversos países da América Latina que não têm a economia que o Brasil tem, que não tem os recursos que o Brasil tem, e ainda assim realiza mais testes que o Brasil.
Então vamos pensar nas imagens, nas coisas que nós estamos começando a ver que o negócio por aqui já é realidade. Vamos avaliar as informações que nós estamos buscando. A mídia tem um papel muito importante nisso, mas você precisa averiguar se as informações procedem, se elas são pautadas, se existe um estudo científico por trás disso. Esse é o caminho. Existe muita fake news, você precisa avaliar, você precisa olhar. Uma pessoa que assiste YouTube, por exemplo, é muito mais instruída, é muito mais fácil. Mas vamos pensar naquelas pessoas que só têm WhatsApp, onde circula um número enorme de fake news. Onde a pessoa clica num link que é um texto de um blog que não tem viés científico algum, não tem informação nenhuma. Então, se você parar para pensar, a culpa não é dessas pessoas. Por isso que a gente faz o papel de tentar educar e conscientizar a população sobre a real gravidade dessa questão, sobre a real gravidade dessa pandemia que parou o mundo inteiro. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, não é brincadeira. As pessoas estão vendo seus entes queridos morrer, elas não podem fazer o enterro, a morte é dolorida por esse vírus, para pessoas que chegam ao óbito. Então vamos colocar a mão na cabeça, nos conscientizar, buscar informações verdadeiras, com base científica, com estudos analíticos e com informações oficiais, para a gente poder saber a tomar a melhor decisão desse momento, que eu insisto, precisamos do distanciamento social por algum tempo ainda, para a gente começar a pensar lá na frente em afrouxar isso. Esse não é o momento. E urgentemente os nossos governantes precisam realizar testes e começar a identificar onde o vírus está para conter isso. Porque o número já está se perdendo.